Aleluia! Bom dia, queridos! A graça e a paz, amém? Que bênção estarmos aqui, pode sentar, glória a Deus. Aleluia! Esse é o dia que o Senhor fez. Nos alegremos nele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que bênção estar aqui por essa rica oportunidade, estar cultuando ao Senhor junto com vocês. Louvado seja Deus, que bênção, nós já fomos tão abençoados com tudo que já foi feito aqui, né, nos louvores, nos avisos, né, nas orações, amém? E eu sei que Deus ainda tem um pouco mais, amém, para nós nessa manhã, glória a Deus. Queridos, eu vou orar mais uma vez, baixe sua cabeça. Pai querido, Pai santo, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estar vivo, obrigado pelo sol que nasce, obrigada pela provisão, pelo ar que respiramos, tudo de melhor que temos, nós não pagamos por isso. O Senhor nos deu de graça e nessa manhã temos esse privilégio, Pai, de estarmos vivos. E esse é um dia que se renova, não há nenhum dia igual a esse é um dia único, que a Tua misericórdia se renova em nossas vidas e o nosso coração é cheio de gratidão pela dádiva da vida, pela saúde, pelo alimento, por estar vivo, pela oportunidade de viver nessa terra mais um dia e glorificar o Seu nome, porque Tu és digno de louvor, Tu és digno de honra, Tu és digno de glória, nós somos o Teu povo e Te reconhecemos, enchemos os nossos dias com adoração e com louvor. Aleluia, nós Te engrandecemos, obrigada pela palavra ministrada nessa manhã, creio que vem do Teu coração para nós. Obrigada pela capacidade de falar e ser entendida. Obrigada, Senhor, pela capacidade do Teu povo de ouvir e compreender com o coração. Obrigada por essa mesa que nos mostra, que nos traz lembranças do que Jesus fez por nós. Nós Te damos graças, amém? Amém, glória a Deus. Queridos, eu vou ministrar nessa manhã rapidamente. Nós temos a ceia. Mas eu quero que você ligue o seu coração com o coração do Pai nessa manhã, para você poder receber do que Deus tem para nós, porque nenhum ajuntamento nosso é em vão, amém? Nenhum é em vão. E nós vamos falar nessa manhã sobre fé, amém? Nós somos uma igreja que prezamos esse assunto, porque entendemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente pensa que pode agradar a Deus de qualquer outra forma. Se eu servir, eu agrado a Deus, de certa forma sim. Se eu cantar, se eu louvar, se eu orar, se eu fizer vários sacrifícios, eu vou agradar a Deus. Mas a Bíblia diz, se tudo isso for feito, sem fé não agrada a Deus, porque o que agrada a Deus é fé, amém? E a Bíblia fala bem enfaticamente, sem ela a gente não agrada a Deus. Quem quer agradar a Deus? Então vamos falar um pouquinho sobre fé nessa manhã, porque é algo que a gente precisa sempre estar trazendo, né? Nas nossas ministrações, na nossa vida. E a gente, quando fala sobre fé, a gente pode falar de vários aspectos de fé, tá? E o que eu quero falar nessa manhã, da parte do Senhor para nós, é a questão da palavra falada, né? Do que a gente fala, do que a gente diz, não somente do que a gente diz aqui na igreja, mas o que a gente diz no nosso dia a dia. É isso que vale, isso que vai contar com relação à fé. E quando a gente fala sobre falar, a gente vê que desde o começo, desde que a gente olha para o livro de Gênesis, a gente vê que Deus criou o universo falando. Olha que coisa tremenda. Isso já traz para nós um entendimento do que significa essa lei poderosa. A fé é uma lei que funciona, tá, irmãos? Ela funciona. Quando nós aplicamos a fé de uma forma correta, a fé funciona. E essa fé é uma lei espiritual que age no nosso dia a dia, em todo o tempo, né? E quando Deus foi criar todas as coisas, Deus foi criar o universo, Ele cria falando. Ele podia ter criado de qualquer outra maneira, né? Feito gestos com a mão, fechado os olhos e aberto, né? Ele poderia ter apenas pensado e tudo se criaria, com certeza. Mas a Bíblia diz que Ele falou. E a fala, ela é uma expressão do pensamento. Na verdade, a palavra logos, né, que a gente encontra, por exemplo, lá em João
né, quando diz que Jesus é o Logos de Deus, essa palavra Logos, ela tem o significado também da expressão de um pensamento, não é? E quando a gente vê Jesus se manifestando na terra, Jesus vindo, a Bíblia diz que Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Por quê? Porque ele é o Logos. O Logos expressa não somente uma palavra, unicamente um verbo, mas o Logos, ele expressa o pensamento. Então, quando Deus fala, ali foi o Logos de Deus, né, aparecendo. A Bíblia diz em João também, no princípio era o Logos. O Logos estava com Deus, né? A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E quando Deus fala, o Logos se manifesta e logo depois tudo vem a aparecer. Isso é uma lei espiritual, amém, meus irmãos? A palavra é a forma, é o condutor da vida que está por trás do pensamento. Guarde isso, eu estava até falando na aula com os alunos sobre isso, que Deus, quando Ele criou todas as coisas, e você sabe que Deus criou tudo, né? Deus criou a natureza, Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas animadas e inanimadas, e Deus criou quem? O ser humano. Só que o homem, quando eu falo de homem, eu falo de ser humano. Quando Deus cria o ser humano, Deus cria esse ser humano, e é a única pessoa no universo que é igual a Deus. Nada é igual a Deus. Uma árvore não é igual a Deus. Né? Os planetas, por mais lindos que sejam, o universo, por mais lindo que seja, não é igual a Deus. O mar não é igual a Deus, né? Nem nada que existe no mar é igual a Deus. O horizonte, a chuva, a manifestação da natureza, a neve, é tudo tão bonito, a paisagem, tem tanta beleza em tudo, mas nada é igual a Deus. Mas quando Ele cria o homem, Ele cria a sua imagem e a sua semelhança. E sabe, o homem tem a capacidade de pensar, o homem tem a capacidade de criar, o homem tem a capacidade de sentir, o homem tem capacidade de sorrir, o homem tem capacidade de trabalhar. E veja que todas essas coisas são inerentes a Deus. Deus pensa, Deus trabalha, Deus existe, Deus sente, Deus se relaciona, Deus fala, e tudo isso que nós temos é uma semelhança, é uma fagulha de quem Deus é. Sabe, eu não quero me concentrar apenas hoje na natureza humana e da forma que Deus criou o homem, mas eu quero me concentrar em uma capacidade que o homem tem, que veio de Deus, é a capacidade de criar falando. Isso se chama fé. Deus não deu fé para o gato e para o cachorro. Deus não deu fé para nenhuma outra coisa. Deus deu fé para nós, porque Ele sabe, queridos, que quando Ele divide conosco uma medida de fé que está nele, e Ele compartilha conosco em nosso coração, nós podemos, através da fala, expressar coisas que estão no reino do Espírito ou que estão no reino do invisível para o natural. Amém? Nós vamos falar hoje sobre essa capacidade, queridos, de falar, de expressar, de manifestar com palavras aquilo que nós estamos crendo. E sabe, não existe, queridos, outra maneira de a gente expressar fé, de a gente liberar fé sem falar. Muitos crentes, eles dizem assim: eu tenho fé, eu sou cheio de fé, meu coração é cheio de fé, eu tenho fé em Deus. Muito bom você ter fé em Deus, né? Mas a Bíblia diz que até o diabo crê também. Ele crê e ele tem fé também. Porém, queridos, a fé, ela não é apenas, ela não se resume, melhor dizendo, apenas aquilo que a gente está no nosso coração. A fé, ela precisa ser expressada. A fé, ela precisa ser liberada. E a forma de Deus nos ensinar sobre liberar fé é falando. Por quê? Porque Ele falou e veio tudo a existir. Ele disse, Ele criou todas as coisas falando. E não é apenas com Ele, conosco também é assim. Nós precisamos falar, expressar e dizer aquilo que o nosso coração crê. Mas muitas vezes nós temos visto no nosso dia a dia que a gente até fala, eu creio, mas na hora que a gente vai expressar o pensamento no nosso dia a dia, a gente expressa diferente daquilo que a gente crê. E o que vale mais, queridos, não é aquilo que a gente fala quando está na igreja, quando a gente está orando aqui, quando a gente está recebendo a palavra e está cheio de fé. O que vai valer é aquilo que a gente expressa no dia a dia.
Às vezes que a gente fala assim, eu não consigo, mas não vai dar, mas eu não vou poder, mas não vai dar certo, mas eu não vou conseguir pagar, mas eu não vou conseguir chegar até esse lugar, mas eu não vou ser curado completamente, mas a cura é muito difícil, mas esse milagre não é fácil, mas essa situação que eu estou vivendo não é fácil, só a graça de Deus. Sabe que quando muita gente fala assim, só a graça, né? Tem gente que fala assim, como é que você está vivendo, irmão? Só a graça. E esse só a graça transmite tipo assim, tô já morrendo, né? Tô só na pindaíba, né? Estou me arrastando, né? Mas quando a gente fala sobre graça, a gente está falando de capacidade divina. Então, quando a gente fala assim, só a graça, graças a Deus pela graça. Porque a graça de Deus é a capacidade de Deus na nossa vida, nos habilitando para viver aquilo que naturalmente a gente não conseguiria viver. Viver na nossa vida aquilo que naturalmente a gente não chegaria a vencer. Mas pela graça de Deus nós vencemos. Pela graça de Deus nós podemos. Pela graça de Deus, nós somos mais do que vencedores. A graça é melhor do que a vida, a graça é tudo que precisamos. Se existe graça, existe tudo, aleluia. Então a gente vivia numa vida religiosa e dizia, irmão, só a graça, eita, só a graça. A graça, glória a Deus pela graça, porque a graça é o poder de Deus em manifestação em nós. E quando a gente fala sobre fé, é a mesma coisa. A gente precisa entender que as palavras da nossa boca, ela vai nos conduzir a um caminho. Quando a gente fala de condutor, por exemplo, né, a gente sabe que para a energia chegar aqui hoje, para o ar-condicionado estar ligado, para essas lâmpadas estarem acesas, nós precisamos de condutores, certo? Quais são os condutores? Existem vários tipos de condutores, né? Existem os condutores de alumínio, também o que usa aqui, geralmente para a eletricidade, é os condutores de cobre, né? O cobre é necessário para conduzir a energia. E existem aqueles isolantes, né? Os isolantes fazem o trabalho contrário do cobre, né? Os isolantes são as borrachas, né? O que mais? A madeira, né? Tanto é quando você vai mexer no fio elétrico, lá em casa, né? Eu já sei, se der problema numa tomada, eu não encosto na tomada, né? Às vezes dá um probleminha assim dela não está funcionando direito. Aí eu não vou com a minha mão, eu vou com cabo de vassoura. Aí eu catuco lá com cabo de vassoura para voltar, né, a funcionar. Às vezes minha máquina acontece isso. A máquina parou, eu vou lá com cabo de vassoura e catuco. Por quê? Porque a madeira, ela não é condutor. Você vai entender onde eu quero chegar. A madeira, ela é isolante. Não passa energia por ela. Dificulta, blinda. Mas o condutor, ele leva, ele transmite até onde precisa chegar. Sabe, as palavras da tua boca, meu irmão, é condutor de vida ou de morte. Ela tem a capacidade de transmitir, de levar a fé em operação até o lugar onde precisa chegar. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, verso 21. Todo mundo conhece esse verso, né? Quando a gente chega no cristianismo, a primeira coisa que a gente aprende é isso aqui, né? Pelo menos comigo foi assim, eu já aprendi isso aqui de cor e salteado. Olha só o que diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida. Então, queridos, aqui está falando de dois extremos e dois poderes grandiosos na terra. Morte e vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Você vai comer do que você vai falar. Você vai viver o que você fala. Se a gente pudesse gravar durante o dia, né? Coloca lá o gravador do nosso celular para gravar nossas conversas durante o dia, a gente ia perceber o quanto de incredulidade a gente fala. Mas quando a gente aprende que as nossas palavras são condutores, nos levará, né? Levará vida ou morte, a gente vai ter mais cuidado com o que a gente fala. A palavra diz também em Provérbios 10, 11, né, já que estamos aqui em Provérbios, dá um pulinho aqui, em Provérbios capítulo 10 e verso 11. Então não fala errado, fala certo, tá? Provérbios 10, 11 diz assim, a boca do justo é manancial de vida, mas a boca do perverso mora a violência. Então, olha só, a gente nunca vai falar diferente da expressão do pensamento.
Como eu já disse para você aqui, o logos, a palavra, é a expressão de um pensamento. E a gente nunca vai falar diferente da expressão do pensamento. Jesus, ele disse esse princípio lá em Lucas 6, 45, parte B do versículo, ele disse que a boca vai falar do que está o quê, irmãos? Deixa eu ouvir de novo, do quê? Do que está cheio o coração. Então, olha só, quando a gente enche o nosso coração com a palavra de Deus, ou com os pensamentos certos, a gente vai falar certo, a gente vai sentir certo, a gente vai perceber certo e a gente vai se expressar certo. Tudo está dependendo do que está cheio no coração. E o que está cheio no coração vai depender de quê, irmãos? Daquilo que a gente está meditando. Você pode perceber o que uma pessoa medita no seu coração pela expressão dela. A expressão do rosto, a expressão do olhar, vai trazer à tona aquilo que está dentro do coração. Ou vai trazer à tona aquilo que a pessoa medita o dia inteiro. O que está dominando os pensamentos, o que está dominando os sentimentos. Mas você sabia que você pode decidir o que você pensa? Você pode, e eu posso também, ao acordar de manhã, a gente pode decidir o que vai dominar nossos pensamentos. Se é a palavra de Deus, se é vida, se é morte, se é incredulidade, se é fé, se é ousadia, se é saúde, se é bênção, ou ao contrário. Então, nós podemos, de manhã cedo, tomar a decisão, não, e declarar já cedo, não, hoje é um dia de alegria, hoje é um dia de paz, hoje é um dia que eu vou viver tudo que Deus tem para a minha vida, ou eu vou fazer valer esse dia com alegria, com expectativa de coisas boas que o Senhor tem para trazer para a minha vida hoje. Você pode, mesmo sem sentir nada, começar a declarar sobre a sua vida, sobre as suas finanças, sobre os seus filhos, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre tudo que você tem, mesmo sem sentir, você pode declarar e você pode falar o que é certo. Sabe, queridos, porque as palavras da nossa boca não podem depender do que a gente sente, do que a gente está vivendo. Nós temos que falar de maneira certa, consciente, sermos intencionais na nossa fala, porque a gente tem consciência que vida vai sair e vida vai se manifestar. As palavras têm o poder de formar uma realidade por fora que ainda você não está vivendo. Veja que quando Deus falou, havia apenas trevas sobre a face das águas. Havia caos. A Bíblia, essa palavra que diz lá em Gênesis, no princípio criou Deus o céu da terra, os céus e a terra era sem forma e vazia, né? Essa palavra também ela pode trazer o entendimento de a terra estava um caos. A terra estava escura, em escuridão, estava lá, né? Destruída. Algo aconteceu e destruiu aquilo que já tinha sido formado. Mas Deus olhou para aquilo e Deus não falou, nossa, olha só que caos, olha que destruição, olha só que coisa sem forma, sem sentido. Não, Deus ele não falou aquilo que ele estava vendo, Deus falou aquilo que ele queria ver. Ele falou a expressão do pensamento dele, aquilo que estava dentro dele, aquilo que ele tinha intenção de fazer. Ele falou, haja luz, haja luminares, haja erva verde, haja animais, haja terra seca, haja porção dividida terra seca e mares, haja animais selváticos, haja animais dos mares, haja os seres, os elementos do céu, haja firmamento, haja sol, haja lua, e ele foi falando e as coisas foram sendo criadas, sabe, queridos? E você acha que Deus deu capacidade de fala para o homem, para quê? A gente podia ter a capacidade de falar telepaticamente. Sim. Eu acredito que Adão, né, aqui não é a Bíblia dizendo, é a professora, eita, não estou no rema. É sempre as mesmas carinhas, né? Eu não estou no rema. Voltando aqui, tá? Deus podia, eu acredito que sim, poderia haver sim a capacidade em Adão de fala telepática. Eu acredito que sim, porque ele tinha um potencial elevadíssimo, né?
Mas isso foi vedado, mas Deus nos deixou a fala. E você acha, por que Deus deixou a fala? Não foi só para a gente se comunicar, não foi só para a gente falar, não foi só para a gente, ter o que dizer. Deus deixou a fala como capacidade da gente poder criar expressão de pensamentos, porque em tudo na sociedade é feito falando. Os projetos são colocados, no papel porque alguém falou, as construções, as invenções, a ciência, a tecnologia, tudo isso é criado com base na fala, com base na expressão e na capacidade de fala. Isso vem de quem? Isso vem de Deus, queridos, e a fé não é diferente. A fé, ela tem uma forma de agir, e essa forma de agir é falando. Não adianta só eu creio. Não, querido, não é assim não. A coisa só lá dentro, não. Nós precisamos deixar sair o que a gente crê. Criando o mundo realmente que a gente quer ver. Criando a realidade a partir daquele caos. Se está tudo caos na tua vida, está tudo caos na tua mente, está tudo caos na emoção, você tem em Deus a graça de Deus, o poder de Deus, a habilidade de Deus de falar com aquilo. Aleluia, de falar, de dizer, de expressar o seu pensamento. E dizer, eu não aceito essa situação. Eu não aceito, eu falo com essa situação. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, essa situação tendo um fim, um ponto final nisso. Eu declaro em nome de Jesus, essa situação sendo revertida. Eu declaro anjos do Senhor sendo liberados para ir adiante de mim, trabalhando nessa situação, trabalhando nesse processo. Pai, muito obrigado por anjos agora. Enquanto eu falo, eles se movimentam e eles estão indo, trabalhando em meu favor, indo, trazendo graça diante de homens, diante de pessoas, abrindo caminhos, abrindo gaveta, tirando papel de gaveta. Os anjos do Senhor trabalhando. Você precisa falar, porque a Bíblia diz que os anjos, eles ouvem e eles obedecem à voz da palavra. Oh, aleluia, os anjos estão a postos. Mas aí quando você fala, meu irmão, minha irmã, debaixo do espírito da fé, os anjos estão a postos. É a voz da palavra. Quando você fala a palavra, eles conhecem a voz da palavra e eles obedecem à voz da palavra. Isso está escrito no livro de Salmos. Aleluia. Não existe nenhuma situação que não pode ser revertida na sua vida através da sua fé, da minha fé. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus 11:3, muito conhecido de nós também, diz assim: pela fé nós entendemos que o universo, ele foi formado pelo quê, gente? Pela palavra. O universo foi formado pela palavra. E você pode até pensar assim, mas foi Deus que falou, Não foi a gente que falou, foi Deus que falou. A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, verso 1, que você e eu devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Imitar o Pai em tudo. Mas como assim imitar o Pai? Deus quer que você faça o que Ele faz, e o que Jesus fez é o que o Pai fez, e o que Jesus ensinou é aquilo que o Pai ensina. Vamos ver o que Jesus disse então. Vamos ver, abrir nossa Bíblia aqui. Em Mateus capítulo 17, verso 20. Veja Jesus ensinando sobre fé, tá? A gente viu que Deus criou tudo pela fé. A gente vê a capacidade do homem, o único ser humano, que tem, o único ser humano não, o único da criação que tem a capacidade de expressar a fala, que a fala é algo restrito apenas ao ser humano, semelhança de Deus. Eu achei isso tremendo, querido. Que isso cai nesse dia como revelação na sua vida. Amém? Não fala negativo, não fala coisa errada, não fala o que não deve, não fala o que o diabo quer que você fale. Olha só o que Mateus 17, 20 diz. E ele lhes respondeu, aqui é Jesus, tá? Por causa da pequenez da vossa fé. Ele está dando uma resposta aos discípulos que perguntaram por que eles não puderam expulsar o demônio do menino. Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis, aleluia, eu vou repetir, direis,
Se você tiver fé como um grão de mostarda, direis. Jesus está ensinando como fé funciona. Se você tem fé, você vai dizer a este monte, passa daqui para acolá e nada será impossível. Uma coisa interessante que a Bíblia fala sobre fé, é que fé ela pode ser falada tanto com situações como com seres inanimados. Jesus está ensinando aqui ao seu povo a falar com montes. Por quê? Porque Deus falou com a escuridão. Aleluia! Deus falou com escuridão e Deus falou com caos. E o caos tem ouvido? E a escuridão tem ouvido? Acho que sim, espiritualmente sim. Um monte tem ouvido? Parece-me que espiritualmente sim. Porque Jesus falou com uma árvore. Alô? A figueira era uma árvore. Coisas inanimadas ouvem a voz do Filho de Deus. Por quê? Porque o ser humano é aquele que tem a capacidade igual ao seu pai. Nós podemos falar e coisas vão acontecer. Isso vem, queridos, de Deus para os seus filhos. Queridos, eu e Sérgio podíamos contar para você várias histórias da gente falando com coisa inanimada. Vou contar do Ralph. Quem conhece o Ralph? O cachorro da nossa vizinhança. Quem conhece o Ralph? Já contamos a história de Ralph? Não. Vocês conhecem a história do Ralph? Meu Deus, a gente morava numa casa em Campina Grande, ficava na frente de uma casa onde tinha um cachorro, e o nome do cachorro era Ralph. Ralph, ele latia o dia inteiro. A partir de 5 da manhã, que era o momento em que a dona dele saía para trabalhar. Então, ela morava sozinha, ela tinha esse cachorro, o cachorro ficava no terraço da casa, e 5 da manhã ela saía para trabalhar, e ela chegava em casa 6 da tarde. Esse cachorro, 5 da manhã, ele começava. Como era que ele latia? Tu lembra o latido? De pincher? Não. Era um pouco mais alto do que o do pincher. Era assim. Ele não parava. E, gente, a gente brinca assim, mas isso dava uma dor de cabeça no final do dia. Dia após dia, dia após dia. Só tinha um dia na semana que a gente tinha paz, era quando ela pegava folga do serviço. Ela folgava uma vez por semana. A gente tinha paz dentro de casa. Era tão irritante. Aí teve um dia, era 5 da manhã, a gente acordava, o quarto da gente tinha uma janela que dava para frente da casa dela. Então eu e Sérgio, 5 da manhã, a gente já acordava com o Ralph. E a gente já não aguentava mais aquela situação. E Deus falou para Sérgio, por que você não fala com o Ralph? Por que você não fala? Aí você disse, é mesmo. E, gente, verdade. Sérgio, ele não foi lá na porta da casa da mulher, ele não foi. A porta da casa da gente dava uma distância mais ou menos daqui para lá, do nosso terraço, um pouco mais, né? Bem, acho que lá da cozinha para cá. Era a porta da casa dela, a porta da nossa casa, era em frente. Era de frente. Aí Sérgio foi no nosso portão. Sérgio não foi nem sequer na casa dela, ele foi no portão. Tu foi na janelinha, distante. E ele falou baixo, gente. Ele não falou gritando com o cachorro. Porque ele podia ter gritado, né, com o cachorro e o cachorro ser assustado. Ele falou baixo. Ele disse... Quer dizer, como foi que tu disse com ele? Então, foi bem espiritual mesmo, porque o cachorro estava a cerca de 20 metros e tinha uma janelinha estreita assim no quarto da gente. Eu falei desse jeito, nessa altura. Ralph, você é um cachorro e como cachorro você late. Mas eu te proíbo de latir a partir de 5 horas da manhã, a partir de hoje. Só isso, gente. Só que falou debaixo de consciência. Você tem que falar com consciência do poder que opera, o poder da fé. Amém. E ele falou isso. Gente, desde aquele dia, até o dia da gente se mudar, nunca mais. Até a gente pensou, será que Ralph morreu? Né? Será que Ralph morreu? A gente não viu que ele estava vivo, mas estava lá, quieto. Não foi? Até a gente se assustou. Falou, meu Deus, né? Ficamos animados. Agora vamos falar, né? Mas é incrível como as coisas
tem um ouvido espiritual. Amém? Como não existe distância no mundo do espírito. Estão comigo? Então, Jesus, ele ensinou isso. A gente vê que quando Jesus vem, e ele vem para a terra, Jesus, ele vem, queridos, ensinando a respeito do reino de Deus. Ele não veio apenas para fazer a obra, mas ele veio para ensinar o seu povo como viver. E como é que Jesus lidava com as coisas? As dificuldades. Observa como é que Jesus lidava com as dificuldades. Jesus, ele falava com as dificuldades. Certa vez Jesus estava no barco, na verdade, ele estava no barco dormindo, estiveram 2 ocasiões parecidas, mas nesse caso ele estava no barco dormindo. E o que é que aconteceu? Satanás levantou uma tempestade de ventos, né, de ondas, né, e o barco começou a naufragar, e os discípulos começaram a desesperar, e começou aquele caos todo. Os discípulos acordam Jesus: mestre, você não se importa que a gente esteja morrendo? O que é que Jesus faz? Jesus fala. Jesus não se gesticula apenas. Não, ele fala com o vento. O que ele diz? Acalma-te, vento. E vento tem ouvido? Sim ou não? Deve ter. Ele diz: acalme-se, vento. Ele diz: aquiete-se, mar. Ele falou com o vento e ele falou com o mar. Aleluia! Ele disse alguma coisa e aqueles seres inanimados ouviram a sua voz e se acalmaram e obedeceram. Quando Jesus encontrava um endemoniado, o que Jesus fazia? Jesus dizia: demônio, sai dele. Jesus falava aos demônios. Quando Jesus teve fome e precisou de comer, o que ele fez? Ele falou com a árvore. Sim ou não? Jesus, ele falava, porque Jesus estava ensinando. Quando ele diz isso, aqui, por exemplo, em Marcos 11, 23, né? Se você não sabe, esse é o versículo carro-chefe do nosso ministério, tá? Marcos 11, 23. Aleluia! Enquanto você abre, quando Jesus encontrou mortos, o que ele fez? Ressuscitou. Mas como é que ele ressuscitou, Samuel? Diz aí para a tia. Ele falou com o morto. Diga assim: ele falou. E morto escuta? Deve ter escutado. Porque Lázaro saiu do túmulo. Porque o filho da viúva de Naim se levantou, porque a Talita se levantou. Então a gente vê que palavras sempre são liberadas antes da fé acontecer. Amém? Então, olha só, Marcos 11, 23 diz: porque em verdade vos afirmo. E deixa eu te dar um pano de fundo aqui, né? Pode ser que você não esteja se lembrando. Quando Jesus falou esse verso que nós vamos ler aqui, quando Jesus falou isso, Jesus tinha exatamente falado com a árvore. Foi exatamente nesse mesmo período em que Jesus falou com a árvore, que os discípulos falaram: mas o Senhor falou com a árvore e a árvore secou. E Jesus disse, aqui ele está explicando o porquê que ele fez aquilo. E não somente explicando, mas ele está ensinando aos discípulos fazerem também. Tanto é que logo depois disso aqui, aconteceu aquele episódio onde os discípulos estavam indo com Jesus, passando pela cidade de Samaria, e o povo de Samaria não quis receber a palavra. Aí eles já estavam tudo ousados, né? Depois disso aqui, estavam tudo assim: Senhor, quer que a gente ore? Mande descer fogo do céu. Oxente, ficou, e agora já sabe mandar descer fogo do céu? Rapaz, eles ficaram ousados porque eles entenderam como é que funcionava o negócio. Então, mas só que eles queriam usar a lei da fé para acabar com a vida dos outros. Não é assim, diga, não é assim. A lei da fé não é para acabar com a vida de ninguém. A lei da fé não é para fazer o que a gente quer, é para fazer a obra de Deus e botar Satanás para correr. A circunstância para correr, amém?
Eles entenderam errado. Eu falei, vamos acabar com esse povo tudinho. Vai, fogo do céu, desça agora, consuma esses incrédulos. Eles entenderam a lei da fé, mas estava errado, tá bom? Vamos ver de forma certa. Jesus disse, Marcos 11, 23, porque em verdade vos afirmo. Ele não está dizendo, talvez, eu afirmo que se alguém disser a este monte, antes era uma árvore, ele disse, mas a este monte agora, ou seja, qualquer coisa, erga-te, lance-te no mar e não duvidar no coração. Essa é a questão, não duvida no coração, não pode duvidar no coração. Mas crê que se fará o quê? O quê? O que diz, querido? Crê que fará o que diz, não é o que pensa, não é o que acha, não é o que está... Fala o que diz, assim será com ele, assim será com ela, amém? Então, nesse texto, a gente vê que Jesus usa 3 vezes a palavra dizer e uma vez só crer. 3 vezes ele fala sobre dizer e uma vez só sobre crer. É necessário muito mais falar, porque ele sabe, queridos, para a gente é mais difícil falar do que crer. Crer, todo mundo crê, porque Deus deu fé para a gente. A fé não é mérito nosso, Deus deu de graça para a gente, deu uma medida para cada um, de que a gente se converteu, já recebeu ali a nossa porção de fé, todos temos fé, agora o falar é que é o bicho. A gente tem muita facilidade de falar os problemas, a gente tem muita facilidade de falar as dificuldades, o que não pode, mas amigos, queridos, eu vou te falar uma coisa, fale o que a Bíblia diz, você vai se dar muito melhor. Fale a palavra, ore a palavra, diga a palavra, não diga o que você sente, diga o que Deus diz a respeito daquele assunto e você vai ver as coisas reverterem, as coisas mudarem, você será surpreendido. E eu quero te fazer um desafio essa semana de você começar a declarar naquela área com dificuldade que você tem vivido, você começar a falar naquela área o que a palavra de Deus diz sobre aquilo. Todos os dias, comece a falar o que Deus diz sobre aquilo. Amém. E você vai ver o poder de Deus agindo naquela situação, revertendo, transformando, e Deus vai te surpreender no que vai acontecer. Deixa eu te dizer, muita coisa da sua vida não vai depender do seu dinheiro, viu? Pare de pensar que é seu dinheiro que vai fazer tudo que você precisa, porque o dinheiro nem sempre faz o que você precisa. Mas a sua boca vai fazer você ter aquilo que você precisa, não é o dinheiro. Nem sempre o dinheiro vai fazer, mas sua boca, sim, ela vai construir aquilo que você precisa. E há coisas na sua vida, querido, que o dinheiro você nunca vai ter para aquilo, mas você tem a sua boca. Se você tem uma boca para falar a palavra de Deus, aquilo que você precisa vai chegar sem precisar de dinheiro. Porque tem coisa que Deus vai dar para você, Deus quer te dar, mas você está esperando o dinheiro chegar, mas isso vai chegar sem o dinheiro. Mas Deus precisa que a gente seja ousado. Falar mesmo. Eu já falei com máquina de lavar e a máquina de lavar chegou na minha casa. Eu ia, querido, 2 vezes na semana no mercado, que tinha lá a máquina de lavar para sortear. Eu ia no mercado 2 vezes por semana. Eu só coloquei uma fichinha lá, um negócio de ser sorteado, um cupom. Mas eu ia lá e eu ficava falando com ela. Eu dizia, você vai para a minha casa, está ouvindo, você vai para a casa de ninguém. Porque eu estava precisando. Eu estava em missões, lavando roupa na mão, a manhã todinha lavando roupa na mão. Então, eu não estava assim, esbanjando, eu estava precisando, e eu não tinha dinheiro. Não tinha. E o que é que eu ia fazer? Eu vou lá e vou falar. Eu ia lá no mercado, eu dizia, máquina, está me ouvindo? Eu sei que você tem um ouvido. Eu sei que você tem um ouvido. E eu estou dizendo para você, eu limpei minha área de serviço, Deus falou, limpe, fé fala e fé age como quem crê. Eu limpei a área de serviço, tinha lá a tubulação, tudo, aí eu ia lá, limpei e falei assim, uma máquina vai chegar aqui. Ia lá no mercado, falava, você vai lá para a minha área de serviço e você vai lavar a minha roupa. Deixa eu lhe dizer, você não vai para a casa de ninguém. Você vai para mim, quem vai ser sorteada sou eu, não sei como. Mas você está ouvindo, máquina, você só vai para a minha casa. Falei, gente. E eu fazia isso várias vezes. Chegou um dia no mercado, muita gente sabe essa história. Chegou um dia no mercado, não estava a máquina lá. Eu tinha tanta convicção que falei assim, não é possível que outra pessoa tenha ganhado. Não é possível. Sabe quando você está tão cheio de fé sobre algo e aquilo não acontece da forma que você pensava, você fica incrédulo da situação que aconteceu, porque você sabe que a fé que você tinha no coração era suficiente para trazer aquilo. Você duvida da realidade. E eu fiquei duvidando da realidade. Eu disse, não é possível
Não é possível que ir para a casa de outra pessoa. Eu disse, Senhor, me explica esse negócio, porque eu sei que eu estava usando fé, e fé funciona, eu sei. Então, o Senhor me explica. Eu só lhe digo uma coisa, eu não vou duvidar, não vou murmurar, nem vou questionar, mas uma coisa eu sei, eu preciso que o Senhor me explique, porque eu sei que eu estou crendo. Fui para casa. Passou-se uma semana, e toda vez que vinha, aí, tá vendo, Satanás safado, ele vinha dizendo, tá vendo? Eu fui assim, viu? Tá aí, tu lavando roupa na mão do mesmo jeito, deixa de ser besta, eu dizia, cala a boca, Satanás, porque meu Deus é fiel. Você não vai vir dizer que Deus não é fiel, não, porque Ele é. Eu dizia, Senhor, me recusa a reclamar. Mas uma coisa eu sei, que fé funciona. Tá, aí uma semana passou, mais ou menos uma semana, aí uma irmã da igreja lá, de Aquidauana, ligou para mim. Ligou para mim e fez, Fabi, eles falam assim, Fabi. Aí eu disse, oi, ela disse, tu tem máquina de lavar? Aí eu disse assim, aí na hora eu falei, acho que Deus está sinalizando alguma coisa. Aí eu disse, tenho pela fé. Eu não dou gosto do diabo, né, de falar errado. Tenho pela fé. Aí ela disse, sabe o que é? É que o Lucas era o garotinho dela, na época. O Lucas ganhou uma máquina de lavar. E é igualzinha a minha, não sei o que fazer. Eu falei, é lá do mercado Atlântico? Ela, eu disse, pois pode trazer, porque não é dele, não é minha. Eu disse, não é dele, não é minha, pode trazer. Aí, lógico que eu expliquei para ela, eu disse, estou confessando essa máquina. Ela disse, mulher, é igualzinha a minha. Quando chegou lá em casa, eu disse, eu vou fazer o quê? E Deus disse assim, leve para a casa do pastor, porque é dele. Deus falou isso para ela, por isso que ela ligou, né? Porque ela disse, leve para a casa do pastor, porque é dele. Aí chegou ela disse, eu disse que você vinha para minha... Mas, irmãos, até no momento que a máquina não estava lá, a incredulidade quis reinar, mas disse, não, ela vai chegar aqui, não sei como. É porque tem coisas que você não sabe como Deus vai fazer. Mas lembre-se disso, Deus tem seus meios. Deus tem as costas largas. Deus tem seus caminhos. Deus é cheio de possibilidade. A gente não, a gente é tudo limitadinho, né? Mas Ele é cheio de possibilidade. Então não limite Deus, né? Eu conheço um homem no ministério, nós conhecemos, não vou dar, o Márcia conhece, todo mundo conhece, né? Erinho Ramiro. Quando ele queria um carro, ele ia para a concessionária, gente, sem ter R$1 no bolso. Ele entrava na concessionária e dizia, eu vou fazer o teste. Aí ele sentava no carro e começava a falar com o carro. Eu aprendi isso com ele. Né? Ele falava, carro, você vai para a minha garagem, está ouvindo? Você não vai para a garagem de ninguém, eu só lhe digo uma coisa, você é meu, eu tomo posse de você. Aí ia embora. Aí no outro dia, né, chegava na concessionária de novo e os vendedores, e aí ele, não, vim dar uma olhada aqui no meu carro, daquele jeito, eu estou analisando o carro, gostei, vou. Aí entrava e falava, ficava falando. E sabe de uma coisa? Acontecia. Então a lei da fé, irmãos, ela não vai funcionar se tem dúvida. Se ficar, mas não sei, coisa esquisita. É falando, amém? Gente, o meu tempo já se foi, tem várias coisas que eu poderia falar, mas eu vou falar somente quando havia o vale de ossos secos, né? E o profeta estava lá. E o profeta olhou para aquilo e Deus falou, olha para esse vale de ossos secos, o que é que você vê? Ele disse, Senhor, não sei. Só tinha morte, não tinha vida mais, não tinha nada ali. Mas Deus disse assim, fala. E o que é que o profeta fez? Esse aqui é o 37, a partir do verso, até anotei aqui, em casa você vê, tá? Não vai dar tempo, capítulo 37, verso 1 a 10, o profeta diz, o que fazer, Senhor? O Senhor falou, vai lá, fala com o vale de osso seco. E ele foi lá e disse, osso seco tem ouvido? Acho que deve ter. Ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Né? E aí os ossos começaram a se movimentar. Aquela coisa inanimada, sem vida, seca, começou a ter movimento. Depois ele chega para o Senhor falou, fala para ter agora tendões. E ele falou e os tendões, né, falou de tendão. Os tendões vieram para dar movimento. Depois, fala para ter músculo. Vieram os músculos. Deus disse, fala para ter pele. Deus não podia falar, gente. Evitar esse processo todo dia, Deus não podia fazer. Não é? Não, ele disse, fale.
Há lições aqui. Amém? E aí, quando estava tudo pronto, ele disse, Senhor, mas não tem vida. Deus disse, pois profetize ao Espírito. Meu Deus, que ousadia. Profetizar ao Espírito. Profetize ao Espírito. E o profeta falou para o Espírito, e o Espírito soprou. Veja que o Espírito deu movimento depois que houve uma ordem dada. E aqueles ossos se levantaram como um grande exército. Eu sei que está falando ali no contexto da nação de Israel revivendo, mas há um princípio poderoso, a gente pode arrancar dali. A questão do falar, do dizer, do falar conforme a vontade de Deus, conforme a boca de Deus. E para finalizar, queridos, a gente vê que para ser salvo precisa falar. Você só é salvo quando você fala. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, verso 8 ao verso 10, se confessardes ao Senhor Jesus, como Senhor da sua vida serás salvo. Até para ser salvo, meu irmão, tem que falar. Meu Deus do céu. 1 João capítulo 1, verso 9 diz o quê? Se confessar os nossos pecados, até para permanecer salvo precisa falar. E quanto mais para os restantes das coisas. Então a Bíblia diz que o justo, ele vai viver pela fé. Não é uma opção de vida, é um estilo de vida. O justo vive pela fé que ele tem. Pela sua fé você vai viver, pela sua fé você vai reinar em vida, pela sua fé você vence todos os dias, querido. É a fé que te mantém de pé. A fé ela é fundamental na vida do crente. Sem fé é impossível agradar a Deus. E eu quero te lançar um desafio. A partir desse momento, comece a falar com aquela situação. Aquela situação que não sai do lugar, aquela situação que não tem jeito, aquela situação que sem volta. Se levante por dentro e comece a declarar a palavra do Senhor naquilo ali. E você vai ver o monte sair do lugar, em nome de Jesus. Amém? Eu já passei do meu horário, mas eu creio que essa palavra ela veio para alcançar as nossas vidas nessa manhã, nos lembrar de quem nós somos. Nós somos filhos de Deus e nós temos a habilidade de fala, não é em vão. Nós foi dada essa habilidade de fala, de comunicação, para a gente poder falar e liberar o poder de Deus. As nossas palavras são condutores, não esqueça dos condutores, são condutores de vida e de morte, mas a boca do justo é manancial de vida. Amém?